Olá, alunos! Eu sou Elano e hoje iremos falar sobre ligações iônicas e a regra do octeto, né? Que tem mais relação do que regra. Enfim, não sei se vai aparecer aqui na tela de você, mas aqui embaixo tem link para me ativar meu Windows, né? Porque meu Windows ele é original da feira. Então não se atentem a isso, é apenas um pequeno detalhe para enfeitar aqui a nossa videoaula. Então, já deixa o like aqui no vídeo, né? Que vai me ajudar bastante, que eu vi que eu tive um feedback, alguns alunos, né, estavam pedindo vídeo sobre explicação do conteúdo e tudo mais, estava um pouco sumido, né? Então já deixa o like para garantir, para a gente não subir mais. E é basicamente isso, e vamos para o nosso vídeo. Então, regra do octeto. O que é a regra do octeto? Ele vai nos trazendo, o que é que ele nos informa? Ela fala que, né, o grande número de átomos ele vai adquirir a estabilidade quando ele possui 8 elétrons na sua camada de valência, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ou, né, se ele tiver apenas a primeira camada, né, seriam, neste caso, 2 elétrons. Para entender melhor a regra do octeto, a gente vai ver aqui algumas especificações, né, digamos assim. É o que seria. Por que que os átomos eles irão obedecer à regra do octeto, né? Porque eles buscam uma estabilidade. E essa estabilidade, né, que eles obtêm é através que a sua valência tem uma configuração de gás nobre. Por que isso? Porque assim, se você for analisar, na natureza, os elementos que a gente vai encontrar que não vai estar ligado a ninguém seriam esses rapazes aqui, ó, os gases nobres. E todos os outros elementos, eles querem também estar estáveis. Por que que os gases nobres não se ligam a ninguém? Porque eles são, tipo, sua camada, sua valência, né? Vai ter os 8 elétrons e isso faz com que eles não queiram interagir com outros átomos. Já os átomos que a gente conhece, tipo sódio, cloro, flúor, né, entre outros, eles não são encontrados sozinhos na natureza, eles vão sempre estar ligados. Pode ser um cloro com outro cloro, né, que aí já seria outro tipo de ligação, não seria uma ligação iônica, seria uma ligação covalente. Também pode ter um cloro e um sódio, que neste caso já seria caracterizado como ligação iônica. E também vai ter ligações entre metais. Enfim, o que acontece? Quando você encontra esses elementos na natureza, né, para você poder trabalhar com eles, você não vai encontrar ele isolado, né? Vamos dar um exemplo, só o sódio sozinho. Ele vai estar ligado com alguém porque ele precisa ter uma valência com 8 elétrons para poder ter estabilidade. No caso, né, a camada de valência que é caracterizada para que esses elementos buscam seria uma configuração de S2P6, né, para a grande maioria. Isso, né, porque essa configuração S2P6, ela obedece à configuração de valência dos gases nobres, exceto o gás hélio, porque ele tem apenas uma camada. Então, os elementos que buscam a valência, né, de gás nobre, que tem apenas uma camada, ou seja, como foi falado no slide anterior, ele vai estabilizar apenas com 2. Para finalizar aqui, né, essa teoria, os átomos eles têm a tendência de ganhar, perder e compartilhar elétrons. Essa parte de ganha e perde já é mais voltado para a ligação iônica. A esse quesito de compartilhamento de elétrons já é mais coisas da ligação covalente, ligação metálica. Na ligação iônica, como é que funciona esse ganha e perde? O átomo que vai ser lá do metal, né, o elemento metal, ele vai ter a tendência de perder elétrons para poder se estabilizar, né? Obter sua configuração S2P6. Já a metal, ele tem a tendência de ganhar esses elétrons para poder manter uma configuração S2P6. Ou seja, é uma relação em que um ajuda o outro. Já nas ligações iônicas, né, entendendo melhor, é uma das interações entre os átomos. Também ela vai ocorrer entre... Como é que ela ocorre? Né? Ela ocorre entre um metal e uma metal, né? Um não metal. E também pode ocorrer entre um metal e um hidrogênio. E ela acontece pelo meio da perda de ganho de elétrons, como expliquei anteriormente. Nada melhor que um exemplo para a gente fixar bem esse conteúdo. Só ligar aqui o meu ponteiro. Fica melhor dar uma didática melhor. Enfim, no exemplo a gente vai ter o quê? A gente vai ter o sódio e o cloro. A gente vai perceber que vai ser uma ligação iônica pelo fato de o sódio, né, ser um metal e o cloro um não metal. Aí tem duas maneiras de a gente saber, né, a gente encontrar a valência
desses elementos, porque antes da gente fazer ligação, a gente tem que ver como é que tá a valência deles para ver quantos elétrons um perde, quantos elétrons o outro ganha. E para encontrar a valência, tem duas formas, né? Tem um método fácil e demorado, que seria através da distribuição eletrônica. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o sódio, vou fazer toda a distribuição eletrônica dele e vou descobrir a valência. Aqui eu fiz, ó, a distribuição eletrônica do cloro, o número atômico dele é 11, eu não coloquei aqui, mas é 11. Aí se eu for observar aqui, eu vou ter 11 elétrons distribuídos, ó, 6 com 4, né? 2, 2, 4, 10, com mais um 11. E eu sei que aqui a minha camada mais externa, que é a minha camada de valência, vai ser o 3s1. Eu até deixei aqui destacar de vermelho, que o que nos vai interessar aqui é só a camada de valência. Eu faço a mesma coisa para o cloro. Fiz a distribuição do cloro, o número atômico dele é 17. Se observar aqui vai ter 10, né? 6 com 4, 10. 2, 5, 7, 17. E a camada de valência do cloro vai ser o 3s2, 3p5. Se você observar, pelo que a gente falou, né, que os elementos eles querem ter uma configuração de gás nobre, que seria a configuração S2P6, independente da camada que vai estar aqui, ó, a gente tem que se atentar nos subníveis, né? Vai ser S2P6, que totaliza, dá um total de 8 elétrons. A gente observar aqui no primeiro exemplo, né, no sódio, a camada de valência dele é 3s1. Para que ele obtenha, né, essa configuração S2P6, ele ia precisar de quê? De ganhar aqui 7 elétrons, que ganharia mais um elétron para ficar o 3s2, depois ganharia mais 6 para ficar 3p6, ou perder um elétron e ficar com a valência de 2s2, 2p6. O que seria mais viável aqui? Seria mais viável ele perder apenas um elétron e ficar com esta configuração do que ele ganhar 7 elétrons para meio que ficar com a configuração parecida a essa, né? Só que em vez de um 5, que seria um 6. Já com o cloro, a gente pode observar que a configuração dele, né? Aliás, a valência dele deu 3s2, 3p5. É muito semelhante ao exemplo do sódio, só que no caso aqui ele iria ganhar. Por quê? Porque seria mais interessante ele ganhar um elétron para ficar com a configuração S2P6 em sua valência, do que ele perder esses 7 elétrons para ficar com essa configuração S2P6. Então a gente viu que eles têm algo em comum, ou seja, enquanto o sódio ele precisa perder um elétron para ter a sua estabilidade, o cloro precisa ganhar um elétron para obter a sua estabilidade, ou seja, um vai ajudar o outro e assim os dois, né, ficam felizes. O outro modo que eu falo, que seria o modo fácil e rápido, seria através da tabela periódica. Só você observar na tabela periódica, eu vou explicar agora como é que você vai fazer isso. Aí você consegue ver, né, a valência do elemento. Lembrando que esse método que eu vou explicar, ele é válido apenas para os elementos do bloco S e do bloco P. Então, aqui é a tabela periódica. A tabela que eu acho bem interessante de utilizar, eu utilizo muito ela, é essa aqui, que é a tabela interativa, onde ela é diferente da que a gente conhece, que a gente vê na escola, que vai ter no nosso livro, né? Aliás, no livro de vocês, não é meu não. Enfim, aqui ela vai ter, né, alguns elementos relacionando, e aqui ela tem algumas imagens que nos mostram onde a gente obtém esses elementos. No caso que a gente tem um lítio, vai estar o quê? Em baterias, hidrogênio presente no Sol, nas estrelas. E por fim, vai, é bem interessante. Vou deixar aqui o link dela aqui na descrição do vídeo, caso alguém queira, né, baixar e depois dar uma olhada e tudo mais. Enfim, como é que a gente vai descobrir aqui o método fácil e rápido, né, pela tabela periódica, a distribuição, não a distribuição eletrônica, né, mas sim a camada de valência de um determinado elemento químico. Isso, lembrando que isso é válido para os elementos do bloco S, aqui vai ser esses dois aqui, ó, essas duas colunas aqui, fechando aqui, ó, o bloco S, do bloco P, que é essa daqui, ó. O bloco D e F não se aplica, aí você vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Enfim, como é que a gente vai saber? A gente vai vir aqui, deixa eu dar só um zoom aqui para vocês, ficar uma visualização melhor, pronto. A gente vai vir aqui e vai procurar o elemento que a gente quer saber a distribuição. Se tiver entre o bloco S, se estiver no bloco S ou no bloco P, show. Só a gente, pela tabela mesmo, a gente já consegue ver a valência dele. E como é que eu faço? Eu venho aqui, eu procuro o sódio, que eu usei o exemplo, é o sódio e o cloro. Se eu observar, o sódio ele está aqui, ó. Tem até dizendo aqui que o sódio está presente no sal, né? Enfim, aí como é que a gente vai saber a valência dele e a quantidade de elétrons? Primeiramente, para tu saber a última camada dele, tu vai olhar aqui as linhas horizontais. Tem aqui a primeira horizontal, a segunda e a terceira, ó. Primeira, segunda, terceira. Como ele está na terceira horizontal, isso significa que ele vai ter até 3 camadas. Então a gente já sabe que na distribuição eletrônica do cloro ou do sódio, a gente vai parar na camada 3. Aí se é 3s, 3p, 3d, aí já é outra história.
Agora, para a gente saber qual o subnível, né? Que nos iria indicar a quantidade de elétrons. Como ele está na primeira coluna, que é a linha vertical, a gente vai saber que vai ter o quê? Vai ter um elétron. Se tivesse aqui, seria um 2. Aí, como isso aqui não se aplica, a gente esquece, a gente continua a partir daqui. Aqui seriam 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí tu fala, mas por que aqui vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8? Se tem de 13, 14, 15, 16, 17, 18. A gente ignora o 10, a gente esquece. Como se aqui não tivesse um 10, a gente ignora esse 10 e somos só que é essa parte que a gente... A parte da unidade, né? A gente esquece a dezena e somos só essa unidade aqui. Então aqui seria 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, só de observar a tabela periódica, eu sei que o sódio, a valência dele vai ser 3s1, porque ele vai estar na terceira linha horizontal, 3 camadas, e vai estar na primeira linha vertical, 1 elétron. Já o cloro, se você observar, ele também está aqui, ó. Até está falando aqui que o cloro é encontrado nas águas da piscina, nas águas de piscina, né? E se você observar, é a mesma camada que o sódio, ou seja, ele também vai ter 3 camadas. Já para a gente saber a quantidade de elétrons, a gente vem aqui, olha aqui o valor da linha vertical. A gente vê que aqui é 17, família dos halogênios. Então a gente ignora aqui a dezena e fica só com a unidade, que é 7. A gente nem deu certo que fazer aqui. Então, a gente fica com 7. E então a gente sabe que o cloro ele vai ter 7 elétrons na sua valência. Aí para a gente saber a valência dele, né, a gente vai colocar 3. Aí vai ser S. O S cabe quantos? Cabe 2. Então vai ser 3s2. Eu tenho 7. Preciso de quê? Preciso de mais 5. Então, depois a gente bota lá 3p para 7, 5. 3p5. Por que dá certo P5? Porque ele aguenta, né, até 6. Então, 5 está de boa. Então, a valência do cloro seria 3s2, 3p5. Ou seja, só em observar a tabela periódica a gente consegue perceber isso. Sem precisar ter que fazer toda fazer o diagrama de Ralph Pauling, né, o famoso Linus Pauling lá, aqui no Brasil, o diagrama de Linus Pauling, depois faz toda aquela distribuição e ficar contando elétron, não. Eu acho mais fácil, né? Lembrando, só para quem está no P, quem está no S, quem está no D, quem está no F, vai ter que fazer a distribuição do modo raiz, né? Aqui o modo Nutella, que nem a gente pode chamar, é tipo bem mais tranquilo. Eu acho mais fácil e eu fazia muito isso aqui em prova na escola. É isso, gente. Vamos botar aqui para videoaula. Enfim, já que vocês já entenderam como é que funciona lá o negócio lá da tabela, né? Que é bem mais rápido, bem mais fácil. Aí aqui tem um exemplo aqui ilustrativo para vocês entenderem como é que acontece. Aqui a gente vai ter o sódio. Aqui a gente vai ter aqui as 3 camadas do sódio, ó. 3 camadas, tem 1, 2, 3 camadas. Aqui é o núcleo e aqui são os elétrons distribuídos. Se você observar aqui na primeira camada eu tenho 2 elétrons, né? Que é o 1s2. Na segunda eu tenho 8, ó. 3, 6, 7 e 8. Que seria aqui a soma aqui, ó. Desses 2 aqui com esses 6. Aqui eu estou representando camadas, não subníveis. Então, não fiquem assim, cara, mas aqui tem um S, aqui tem um P. Certo, o S e o P estão dentro desta camada, a segunda camada. Enfim, e na última camada, a terceira, a gente vai ver que tem apenas um elétron, que é aqui o da valência. Já no cloro tá a mesma coisa, aqui tem um núcleo, primeira camada, segunda, terceira, todos os elétrons distribuídos. Se a gente observar aqui na terceira camada, a gente vai ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí o que acontece? Quando eles se juntam, né, chegam um próximo do outro, vai ocorrer essa interação entre eles. E esse elétron que está aqui no sódio, ele vem e fica aqui, ó, na última camada do cloro, para poder ter a ligação entre eles, né, formar um composto. E esse composto formado, né, vai dar estabilidade tanto para o sódio, porque vai obter a configuração S2P6, quanto para o cloro, que também vai obter uma configuração S2P6. A diferença é que no sódio essa configuração vai estar na segunda camada e no cloro vai estar na terceira camada, que seria a valência dos respectivos elementos. Então como é que ocorre? Ocorre dessa forma. Vocês vão observar agora. O elétron saiu, ó, e fixou no cloro, ou seja, deu match. Eles meio que se casaram aqui. Aí o que acontece? Se você observar agora, depois desse match aqui, né? O que acontece? A segunda camada do... Aliás, a valência do sódio, que é a terceira não é mais, agora é a segunda, e ela está com os 8 elétrons distribuídos, ou seja, configuração S2P6. Está estável. A mesma coisa ocorreu com o cloro, porém na terceira camada, agora vai ter 8 elétrons na sua valência, e vai ter a configuração S2P6, e também o elemento está estável.
Quando ocorre essa interação desses dois, né, o composto formado é o NaCl, né, que é o Na+, Cl-. Por que Na+? Porque como ele perdeu um elétron, a quantidade de prótons que tem aqui, né, é maior do que a quantidade de elétrons, então ele fica com carga positiva. Ocorre para o cloro, só que de forma semelhante, né, aqui vai ter uma quantidade de prótons e aqui de elétrons. No caso aqui, 17 prótons, e aqui eu vou ter agora 18 elétrons, porque eu ganhei um que era do sódio. Então, por isso fica um sinal negativo, que fica com a carga de -1. O segundo exemplo, um pouco assim mais elaborado, digamos assim, né? Vai ser o Ca, que é o cálcio, né? Que é um metal, e o flúor, que é um ametal. Vamos fazer pela distribuição eletrônica, porque foi algo que foi tão pertinente no semestre passado, a gente martelou tanto nesse negócio de distribuição eletrônica, que eu chegar aqui e fazer só pela tabela periódica para já ter a graça. Enfim, a distribuição eletrônica do cálcio, né, eu acabei de fazer aqui, a gente vai ter a valência dele como 4s2. Aí o que, é que a gente vai observar? O que, é que eu preciso aqui para me poder ter essa configuração S2P6? Se eu perder aqui um elétron, eu continuo com a minha valência sendo 4s1. Não é tão interessante, né? Vocês têm que perder 2 elétrons para ter a configuração S2P6. Já no flúor, se você fizer a configuração, né, eletrônica, a distribuição eletrônica dele, a gente vai ter aqui a valência dele 1s2, aliás, 2s2 e 2p5. Na valência do flúor, a gente percebe que ele precisa de apenas um elétron para obter a sua estabilidade. Aí como é que a gente faz? A gente faz o esqueminha. A gente vem aqui e faz o cálcio, né? As 4 camadas, 1, 2, 3, 4. A valência do cálcio vai ter 2 elétrons. A gente tem um elétron aqui e o outro elétron aqui. A gente vem e vai fazer ele interagir com o flúor. No flúor a gente vai ter aqui as 2 camadas. E na última camada temos distribuídos 7 elétrons. Precisa de mais um para poder ele garantir a sua estabilidade. Tanto ele como o cálcio. Só que no cálcio aqui já é um negócio mais diferenciado. Então, é basicamente o que aconteceu na outra. Esse elétron que está aqui, ele vai navegar, né, até chegar aqui e fazer essa interação com o flúor. Ó, seria dessa forma. Ele vem, andou, correu, passou, driblou e chegou. Então, deu um match aqui. Ou seja, o cálcio deu um match com o flúor e eles fizeram essa ligação. Porém, se você observar, a valência do cálcio ainda não está configuração de gás nobre. Porque aqui agora, se a gente fosse fazer uma distribuição eletrônica, né, tivesse o íon nesse cálcio, a gente tivesse a distribuição eletrônica, a gente iria perceber que aqui estaria 4s1, porque continua um elétron aqui. Então, como é que vai acontecer? Se esse flúor aqui ele já está estável, já obteve a sua valência, né? Aqui já vai estar a configuração de S2P6. Esse mesmo cálcio aqui, ele vai interagir com outro flúor. Ou seja, chega perto de outro flúor, faz o mesmo esquema aqui, ó. Esse elétron que está aqui, ele vai navegar até chegar aqui para garantir tanto a estabilidade de um flúor, né, desse flúor que estava aí perdido, como do cálcio. Ou seja, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai andar, vai correr para lá, chegou e pronto. Fixou aqui. Outro match. Deu 2 match já. O negócio aqui tá bom pro cálcio. Enfim, agora se a gente observar, a gente vai ter aqui no cálcio, né? A gente vai ter que ele ganha sua estabilidade. A gente vai observar na terceira camada aí vai ter os 8 elétrons distribuídos, né? Que é a configuração de gás nobre. E no flúor aqui, no primeiro flúor também a mesma coisa. E no segundo flúor também. Então, os elementos fizeram suas ligações e obteram sua estabilidade. E seria basicamente a fórmula desse elemento, desse composto formado. E basicamente, se a gente for analisar, a gente percebe pela valência do cálcio que ele é 2+. Por quê? Porque ele precisa de perder 2 elétrons para ter a estabilidade. Então fica Ca, né, o símbolo do elemento químico. Aí 2, que é a quantidade de elétrons. O mais é porque ele vai perder. Já o flúor, ele precisa apenas perder um elétron. Aliás, precisa ganhar um elétron para garantir sua estabilidade. Então a gente escreve aqui o símbolo atômico do flúor, do elemento, né? Aí a gente vem e coloca aqui menos. Por que menos? Porque como é -1, tanto faz você botar menos ou botar -1. Geralmente sempre utiliza-se só o sinal de menos. Que seria a mesma coisa se fosse só um elétron. A gente colocaria só mais. Enfim, como é que a gente sabe a fórmula do composto
que foi gerado aqui nesse produto aqui. Aliás, nessa ligação, né? A gente pega o íon do metal e a gente transfere para a quantidade do ametal. A mesma coisa a gente faz com o não metal ou ametal. A gente pega o íon dele e transfere para a quantidade do metal. Ou seja, o 2 que está aqui, ele vem e fica aqui na frente do flúor, que vai dizer que é a quantidade de flúor que eu tenho. E esse íon aqui, que é a mesma coisa que 1, ele vem e fica na frente do cálcio, que vai garantir, né, vai me informar a quantidade de cálcio que eu tenho. Então a fórmula ficaria basicamente isso, ó. Ca, que vai ser um cálcio, né? F2 ligados a 2 flúor, que é o que a gente tem que representar, um cálcio ligado a 2 flúor, garantindo assim a sua estabilidade. Então, pessoal, é basicamente isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. É um conteúdo assim bem tranquilo, ligação iônica. Eu acho mais tranquilo que a covalente. A covalente ela já é mais diferenciada. E é isso.